Bom dia! Nossa, acordei morrendo de fome. O que tem de bom aí? Pô, eu tô fazendo uns ovos mexidos pra mim. Você vai querer também? Eu quero sim. Não tem nada melhor do que um pão com ovo pra começar o dia bem. Pô, quanta casca que sobra, né? Podia ter um jeito de, sei lá, reciclar essa casca toda aí. Mas pior que tem, sabia? A casca do ovo tem muito cálcio, dá pra usar em várias paradas. Verdade, né? Minha mãe coloca até nas plantinhas pra adubar. Sim, mas não é só isso não. Além de ajudar na fertilização das plantas, dá pra usar triturada em algumas comidas pra fortalecer os ossos. E eu também vi esses dias que tem uma galera estudando em um laboratório uma forma de usar essas cascas pra produzir um biomaterial chamado hidroxiapatita, que pode ser usado até na área da saúde. A ideia é usar até pra fazer ossos e dentes. Caraca, que legal! E eu aqui achando que só dava pra jogar fora. Mas me conta aí, como é que uma simples casca de ovo vira um material importante desses? Você já parou para pensar em como alguns resíduos que produzimos todos os dias podem ser a chave para avanços tecnológicos mais sustentáveis e até podem colaborar com a saúde? Estamos falando da casca do ovo, material que normalmente é descartado no lixo todos os dias. Muita gente não sabe, mas a casca do ovo é rica em cálcio, elemento importantíssimo para o corpo humano. Por conta desse cálcio, ela pode gerar um biomaterial chamado hidroxiapatita, que é obtido através de processos químicos e tecnológicos. Pesquisadores estão estudando formas de avançar na obtenção desse biomaterial usando os resíduos gerados pela casca, o que pode reduzir impactos ambientais, otimizar recursos e abrir novas possibilidades. Para entender melhor como funciona esse processo e o que muda quando utilizamos resíduos como matéria-prima, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbeli Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Camila Alves Pelicarto da Silva. É isso, Catarina. A Camila é mestranda na área de Mecânica dos Sólidos na Faculdade de Engenharia da UERJ e atua como bolsista no Laboratório Multiusuário de Nanofabricação e Caracterização de Nanomateriais, o nosso Nanofab, também da Faculdade de Engenharia da UERJ. Camila, seja bem-vinda e me conta aí, o que nós temos de novo sobre a casca de ovo? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui, você, Charbeli, Catarina, e dizer que é um prazer. A casca do ovo é um material muito rico em cálcio, oxigênio e carbono. Então, lá no laboratório, nós temos três vertentes da linha de hidroxiapatita. A primeira é de biomateriais, que eu trabalho, tem a parte de processo catalítico e a outra é utilizada no processo de filtragem. Camila, explica pra gente o que é a hidroxiapatita, para que ela serve, por que ela existe? E essa classificação desse produto como um biomaterial, o que isso quer dizer? Por que esse biomaterial ele é tão importante? Então, primeiro eu vou explicar o que é um biomaterial. Um biomaterial é todo material que você pode utilizar para tratar, substituir alguma função do corpo humano. Então, a hidroxiapatita é um material que é utilizado nessas funções, porque ela possui propriedades que são importantes quando você quer falar de um biomaterial, que é a biocompatibilidade, ou seja, ela não rejeita no organismo, a bioatividade, ela interage com o organismo positivamente, e a osteocondutividade, ela favorece a proliferação celular. Gente, adorei isso. Tive uma aula aqui. Ela serve por causa dessas propriedades. Ela tem essas três propriedades, que é a bioatividade, a biocompatibilidade e a osteocondutividade. Sendo que ela não é aplicada em todas as partes do corpo. Por quê? O nosso corpo ele sofre esforços mecânicos diferentes. Então, por exemplo, na parte da mandíbula, de crânio, é onde ela é mais utilizada. Entendeu? É revestimento, metais. Camila, uma curiosidade que eu acho que pode ser de muita gente é quando a gente fala de processos de pesquisa em laboratório, né? E como esses produtos e esses materiais são sintetizados, né? Obtidos. Conta pra gente como é que é o processo de extração dessa hidroxiapatita e quais etapas, né? Como é que acontece?
Onde é que a casca do ovo entra nisso como um tipo de ingrediente? Então, a casca do ovo, ela entra no início do processo. Eu extraio da casca do ovo o cálcio e o oxigênio. A hidroxiapatita, ela é composta por cálcio, oxigênio, hidrogênio e fósforo. Então, a minha fonte de cálcio e de oxigênio, ela vem da casca do ovo. Então, eu produzo óxido de cálcio e depois eu pego esse óxido de cálcio e transformo em hidroxiapatita. Um método de síntese, né, que é um método de produção que a gente utiliza no nosso laboratório, é um método simples e barato, que é o de precipitação. Então, ela vem na primeira etapa. Mas assim, nesse processo, que me parece que é um processo já estabelecido, Sim. o que tem de novo? O que é inovador ali no seu trabalho, no Nanofab, né? Então, o inovador é a transformação desse pó numa peça porosa, porque o nosso osso ele é poroso. Então, a gente está tentando reproduzir algo que seja resistente como osso e contenha poros. Então, meu trabalho é essa parte, desde a produção da hidroxiapatita, a transformação do pó que eu obtenho da síntese a uma espuma porosa, para caracterizar e ver o comportamento dela. Que tenha características Do ósseas. osso, isso aí, que o nosso osso ele tem poros. E Camila, quando a gente fala de uso de resíduos, a primeira preocupação é em diminuir o descarte na natureza. Usar essas cascas do ovo como matéria-prima em laboratório realmente reduz o impacto ambiental? É realmente mais sustentável? Essa reutilização de materiais que virariam lixo, né? Tendem a ganhar mais espaço na ciência? Com certeza. É claro que no nosso laboratório a gente não utiliza uma quantidade muito grande. Mas, por exemplo, a casca do ovo, a maioria dos materiais orgânicos eles são descartados de forma irregular. Então, vão para o lixão, liberam gases, micro-organismo e acaba contaminando o solo, o ar. As caixas de ovo que eu utilizei no meu trabalho, eu peguei com uma menina que tem uma lanchonete. Então, ela iria descartar essas cascas de ovo e eu consegui utilizar no trabalho como fonte de pesquisa. Vamos falar agora de resultado? Quais possibilidades a sua pesquisa já consegue apontar? Porque a gente está falando aqui de possibilidade mesmo. A gente sabe que pesquisa, né, que ciência é um longo caminho de idas e vindas, né, de muito trabalho. Não existe magia, não existe mágica, não existe milagre, é muito trabalho. Então, quais possibilidades essa pesquisa já consegue apontar para o uso da hidroxiapatita em aplicações biomédicas ou tecnológicas? Comenta com a gente o que a gente tem já de resultado que faz os olhinhos brilharem da pesquisadora. Então, o nosso trabalho a gente já conseguiu obter a peça porosa em questões morfológicas, ou seja, com os poros parecidos do encontrado no osso humano. Em contrapartida, a gente está tendo surgimento de segunda fase, que não é o que a gente deseja. Então, a gente está ajustando o tempo de sinterização para poder ser aplicado. Ainda mais quando se trata de aplicação em seres humanos, tem uma responsabilidade maior. Então, é algo que a gente está ajustando e pretendo fazer para o doutorado. E que é parte de pesquisa. Da pesquisa também. Opa, ouvimos doutorado, pesquisa continuará. Que é parte da pesquisa também, Sim. porque tem que ter segurança. Claro. E é isso, né? Pesquisa leva mesmo muito tempo. Então, Camila, a gente está caminhando para o fim. Acho que a gente tem esperança com os resultados e esperança com o caminho da sua pesquisa. Então, a gente já encaminha, já deixa na mesa o convite para as próximas etapas, para você voltar e contar mais para a gente. E a gente aqui fica na torcida que a ciência, boa ciência, sempre vença no final. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e pode convidar que eu retorno. Tá sem mais ótimo. problema. Charbeli, no fim das contas, uma solução tão simples quanto reaproveitar uma casca de ovo pode transformar o futuro da ciência, né? Poxa, com certeza, Catarina. E é isso que a gente mais gosta por aqui, né? Esses encontros em que a gente descobre como ideias que a princípio são simples podem produzir impactos gigantes no bem-estar. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização:
Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.